Boa noite a todos. Mais um domingo aqui reunidos, para estudar sobre a doutrina espírita, O que Jesus deixou para nós aqui na Terra. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é sobre o Evangelho no Lar. E eu gostaria de iniciar o nosso estudo com uma mensagem de Emmanuel que eu achei linda para a gente refletir um pouquinho. Emmanuel diz assim na mensagem: quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do lar na educação moral. E aí tem uma mensagenzinha aqui que diz, que é no lar que os espíritos se reencontram, sobre o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem no campo afetivo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Então, meus irmãos, o que a gente pode refletir em cima dessa mensagem? Que é no lar que tudo começa. É ali, muitas vezes, que os nossos maiores desafios estão presentes. E é ali, através do estudo, do amor, da compreensão e do respeito, que nós vamos evoluir. Nós não caímos no nosso lar por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Nós, como espíritas, sabemos disso. Emmanuel diz novamente que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Joana de Ângeles também se manifestou a respeito do assunto e esclarece para nós hoje que pelo menos uma vez por semana reúna a tua família e felicite-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor, a sabedoria em tua casa. E aí Joana, vem dar uma lição para nós que é maravilhosa. E aí ela diz: e se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. E ainda ela termina dizendo: reúna-te em tua casa com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família ou em teu coração. Olha, que interessante, Às vezes a gente acha que é só dentro da casa espírita que nós devemos disseminar o Evangelho, mas não. Em todo lugar, é na nossa casa, é na rua, é para qualquer um, através de uma mensagem de WhatsApp. Eu fico tão feliz quando eu recebo uma mensagem edificante. Às vezes o nosso dia está tão difícil, está tão complicado, e as mensagens vêm, nos acalmam, nos trazem uma paz. Aquilo também é um estudo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o roteiro da reunião, do Evangelho no Lar. O que precisa ter? E aí, primeiramente, reúna a tua família, traga todos. As crianças também podem participar, elas devem participar, porque desde pequenos nós devemos começar a aprender e a entender sobre as demandas da vida, sobre o amor, E aí ele diz assim, para o nosso roteiro, que primeiramente a gente deve começar por uma prece simples e espontânea, feita de coração. O segundo passo é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Escolha um tema interessante, importante, e comece a leitura. Um trecho simples, não precisa estudar o Evangelho inteiro no estudo. É um capítulo, 2, o que você conseguir fazer no dia. Faça sempre comentário do texto lido, é muito importante comentar, se todos entenderam. As crianças, quem tem criança em casa, quer trabalhar o Evangelho no lar com as crianças, coloque em palavras simples que elas compreendam nos comentários e explique, olha, a palavra diz isso. Para as crianças não ficarem ali só de corpo presente, elas têm que participar efetivamente do Evangelho. O quarto passo é as vibrações. A gente sempre deve vibrar no nosso Evangelho, vibrar pelo meio ambiente, pela nossa família, pela nossa terra, que nos acolhe, pelos nossos irmãos, pelos nossos governantes, por todos aqueles que fazem parte da nossa existência, seja ela física ou espiritual. E aí, alguém sabe a importância do Evangelho no lar? Qual que é a importância do Evangelho? Por que estudar? E aí, eles vêm dizer que estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Quantas famílias não são destruídas pela falta da fraternidade?
Quantos lares estão sedentos por um entendimento, por uma palavra amiga, por um abraço, né? E eu acho tão interessante que tem uma mensagem, né, que eu li, que fala, né, que às vezes no nosso lar a gente não se dá o direito de ser mais agressivo, mais impaciente, de explodir, né? E ali que é o lugar que você não deve fazer isso, porque é onde você repousa, é onde você convive com as pessoas que você ama, é onde você precisa burilar os seus defeitos. É o nosso lar, mas é um templo sagrado. E aí eu queria ler para vocês uma mensagem de Jesus, que eu achei assim muito importante e que eu li e me emocionou. A mensagem tem o título O Culto Cristão no Lar. E aí Jesus, no seu tempo, né, em que ele esteve presente na terra, ele começa. Povoaram-se o firmamento das estrelas, dentro da noite, prateada de luar. Quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutível e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou por alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro? Que faz para atender às tarefas a que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador integrado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhe. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, ascendemos aqui, em torno de quantos nos procuraram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão de raios que constituem a fartura e começa no grão, em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no sigelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre os olhos humildes e lustros, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão lunar. E essa mensagem é de Neio Lúcio. Então, meus irmãos, hoje a gente deve pensar em começar, para quem não começou ainda, a fazer o Evangelho no lar. Reúne a tua família, num dia bom da semana para você. Tira uma meia horinha para estudar, para trabalhar. Porque o Evangelho no lar edifica a nossa semana, a nossa alma, nosso coração e protege o nosso lar dos espíritos inferiores, daqueles que estão em sofrimento. E sempre nós devemos colocar nas nossas vibrações a intenção do amor, da caridade, da fraternidade,
e principalmente pedir para os nossos benfeitores espirituais que encaminhem esses maus espíritos, esses espíritos em sofrimentos para a luz, para a misericórdia divina, né? Nós devemos sempre lembrar da palavra que Jesus disse: amai ao teu próximo como a ti mesmo e ao teu Deus sobre todas as coisas. E o amor tem que começar dentro da nossa casa, no nosso lar. Às vezes a gente tem ali uma pessoa na família que nós encontramos muita dificuldade em lidar, em entender, em aceitar. E é ali o teu desafio. É ali que você deve começar a edificar o amor, a sabedoria, o respeito. Ficamos todos com essa palavra, com essa pequena palestra, que nos faz pensar. O que Jesus espera de nós? O que o Evangelho no lar pode fazer pela minha família? Será que essa turbulência que eu estou passando na minha casa, será que isso não é falta de um entendimento maior das leis de Deus, das leis humanas? Porque as leis humanas também estão aí para a gente respeitar. As leis humanas existem para nos buridar também. Então vamos praticar o respeito, o amor, a caridade. E sempre lembrar que Jesus é o nosso melhor exemplo e que a nossa casa é espaço de amor e de aprendizagem sempre. Estejamos todos com Deus, com Jesus, com os nossos mestres espirituais, com os nossos anjos guardiães, hoje e sempre. Muito obrigada a todos pelo momento de aprendizagem, porque eu, quando falo com vocês, também aprendo. Ontem, estudando um tema mais um pouquinho, quantas vezes eu não me emocionei com as mensagens que foram ditas? Quanto que não fez eu repensar a diretriz do meu próprio lar? Porque eu faço o estudo do Evangelho no lar, mas eu percebi que a gente sempre tem alguma coisinha para aperfeiçoar, né? E eu espero que essa palavra faça vocês pensarem um pouquinho e aperfeiçoarem também, porque nós estamos aqui nesse mundo não é a passeio, é para aprender, sempre, cada dia mais. Fiquem todos com Deus e que assim seja, e graças a Deus por isso.